Já. Acho que foi alguém da sala, mas beleza. Não vou nem falar isso. É sabotagem. É sabotagem. Então, peraí. Parte 2, parte 2. Como eu estava falando, né, o impacto das teorias darwinianas impactou bastante um pensador chamado Edward Spencer, que vai ser considerado o pai da antropologia. E outra ideologia que também permeia essas décadas finais do século XIX é a questão do positivismo, que também da escola francesa, do Auguste Comte, que enxergava que todo princípio que marcava quem era civilizado ou não estava na ideia de progresso. Então, o Spencer ele vai trabalhar com essa ideia do progresso para diferenciar as civilizações, dizendo que algumas estão no estágio já civilizacional, que no caso seriam os europeus, e outros estariam no estágio da selvageria ou da barbárie. Nisso a gente pode ver o seguinte: refletir uma visão etnocêntrica, conceito importante, sublinha aí e passa o marca-texto. O que é etnocentrismo? É a visão de que um grupo é superior ao outro. Se a gente pensar lá no contexto histórico, isso está colocado acho que desde lá do século XVI, mas no XIX isso é muito forte. Os europeus se julgam superiores aos demais povos e por isso justifica, legitima a sua ação colonialista na África e na Ásia. Então, etnocentrismo é essa ideia de que um grupo é superior em relação a outro grupo. Okay? E o conceito de cultura, como eu estava começando, né, essa primeira conversa, ele vai evoluindo, não gosto dessa palavra, não é, evoluindo, transformando é melhor, tá? Então ele vai se transformando e vai impactando as ideias do seu tempo histórico, até que chega, né, no século XX e a antropologia se constitui como um campo científico mais azeitado, muito embora abra uma janela filosófica aí, no sentido de que as ciências consideradas ciências humanas, elas têm muita dificuldade de serem respeitadas enquanto ciência. O que eu estou falando? As ciências exatas, elas têm um peso dentro do próprio currículo escolar, da própria estrutura da sociedade. E as ciências biológicas da natureza também ganharam grande força e respeito. Mas as ciências humanas, elas sofrem do seguinte impacto. Eu lembro que quando eu entrei na faculdade, falei isso para vocês acho que em outra aula. Primeira questão, história. História é ou não é uma ciência? Terminamos o curso e essa pergunta continuava no ar. É ou não é ciência? Mas por que ela não tem esse estatuto de ciência, esse status de ciência, como tem a matemática, a física, a própria biologia? Porque material fundamental da história, da sociologia, da antropologia, é o homem. E o homem é esse ser mutável, em transformação, e que depende desses fatores geográficos, culturais, históricos, sociais, econômicos. Então é uma variação muito grande, você não consegue isolar isso e colocar numa lâmina para olhar pelo microscópio. Então, os fenômenos em história, na sociologia, eles não se repetem, porque o homem é mutável e está sempre em transformação. Então, esse estatuto difícil, né, de ser aceito pelos demais paradigmas científicos, colocam a antropologia, a história, a filosofia, a sociologia, num espaço chamado ciências humanas, que tem pouca força na questão do rigor científico, porque o nosso rigor é diferente, né? É buscar as fontes, é buscar os relatos, é buscar compreender formas de pensar, sentir e agir.
E daí a cultura vai ganhar esse conceito mais antropológico, a partir dos anos 50, 60, sobretudo. O que seria então cultura hoje, nesse momento, que a gente pudesse pensar e o conceito mais aceito? Cultura é todos os modos de pensar, agir, sentir e se expressar de um determinado grupo, num determinado tempo histórico, num determinado espaço geográfico. Repetindo, sublinhando, marcando o texto. Cultura são modos de pensar, agir, sentir, produzir, se expressar de um determinado grupo, num determinado tempo histórico, num determinado espaço geográfico. Com esse conceito, a gente muda a percepção. E se eu fizesse uma pergunta há 30, 40 anos atrás sobre o que é cultura, o que significa uma pessoa ter cultura, provavelmente as respostas estariam nessa questão. A pessoa que tem cultura é quem estuda muito, quem lê muito, quem frequenta museus, galerias, quem está relacionado com a questão da arte. Hoje a nossa resposta já traz um outro contexto. Ninguém tem mais ou menos cultura. Todos nós, o homem é um ser cultural, só que reflete as práticas, as expressões, a religiosidade, as formas de se vestir, de produzir objetos, de acordo com o seu grupo que ele está inserido, aonde ele vive geograficamente, aonde, nesse tempo histórico que nós vivemos. Se eu fizesse a pergunta há 30 anos atrás, quem tem mais cultura? Um professor universitário ou um pescador? Provavelmente responderíamos que o professor universitário. Nesse paradigma atual do conceito de cultura, a gente vai responder o quê? Os dois são dotados de cultura, só que cada um expressando a sua realidade social, econômica, política. Então, eu não vou me vestir como um pescador para dar aula aqui, seria de repente um escândalo de bermudinho, de sunga, camiseta, chapéu, porque está fora daquele contexto geográfico, daquele determinado grupo. Assim como se eu dependesse da pesca para viver, eu estava lascado, eu morria de fome. Ao mesmo tempo que o pescador também teria de repente dificuldades, de elaborar talvez uma prova, de dar uma aula, nesse contexto mais acadêmico. Mas isso não significa que eu sou melhor ou pior do que ele, que eu tenho mais ou menos cultura do que ele, ok? Então esse é um primeiro ponto importante e que eu já abri outras questões aí que tem a ver com a nossa avaliação. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre um conceito importante chamado alteridade. Repito, close para a câmera. Alteridade. O que é esse princípio? Conseguimos entender que o outro é diferente de mim, mas isso não significa que ele é melhor ou pior do que eu. Seria um respeito à diferença, entendendo que o outro é diferente, não sem julgamento de valor, de achá-lo pior ou melhor. Esse princípio é lindo, mas se a gente pensar, talvez não seja tão aplicado no cotidiano, porque quase sempre a gente tem essa percepção de que o diferente, o estranho, é diferente, e se é esquisito, não está na minha tribo. A minha tribo é importante, a outra não quero nem entender. Isso acontece muito. Estamos em grupo, a gente sai, vai passear com os nossos amigos da balada. Se chega alguém diferente tentando se enturmar, o próprio grupo meio que rejeita, dá um corte, porque a gente não está tão acostumado a receber o outro e respeitá-lo como um igual a mim. Se ele é um outro, ele é um outro, e deixa ele lá. Essa percepção da questão da alteridade, essa discussão vem lá de longe, vem lá desde da descoberta do Novo Mundo. Um francês chamado Michel de Montaigne, sublinha ele aí também, Montaigne,
ele escreveu sobre um grupo de indígenas da tribo Tupinambá, sublinha também, Tupinambás, até daqui dessa região do Rio de Janeiro, que foram levados para a França, lá tinha anualmente, como um carnaval aqui, bem entre aspas, um carnaval no Brasil, lá era realizada uma festa na cidade de Rouen, né, na França, onde geralmente tinham atrações exóticas, e os índios tupinambás foram levados, foram aprisionados aqui, cerca de 12 a 15 índios, foram levados para lá e participaram desse festival, fizeram uma apresentação lá tocando flautas, nus ou seminus, e os franceses viram como algo super exótico, até porque eles levaram papagaios, coisas diferentes, né? Flautas de bambu, coisas assim, que os franceses acharam aquilo tudo muito exótico. O Montaigne, ele escreve sobre isso, e é interessante que ele tenta, primeiro que talvez tente entender o outro pelo outro, sem julgamento de valor, o que era muito difícil naquela época, porque a visão etnocêntrica fazia com que o homem europeu achasse que ele era superior aos demais povos, ainda mais o pessoal que vivia pelado, correndo de um lado para o outro, né, cantando, usando instrumentos primitivos, um arco, uma flecha. Então, para eles era aquilo tudo era muito, muito diferente, né, muito exótico. E na antropologia, se a gente vai ter esse desenho mais do século XIX, esses primeiros pensadores, a gente não chama de antropólogos, mas que já começaram a ensaiar uma antropologia, de quem eles usavam, né, qual o material que eles usavam a princípio? Sublinho isso também. O material básico eram os relatos de viajantes, de missionários religiosos ou de comerciantes. Então, se a gente pode tentar forçar um pouco a barra e tentar encontrar o início da antropologia, vai ser a partir desses relatos: viajantes, comerciantes e missionários religiosos. Por exemplo, os relatos do jesuíta Bartolomeu de las Casas permitiu que se entendesse um pouco dos rituais canibalistas, dos índios, sobretudo lá dos astecas, outros relatos sobre os incas, e alguns relatos de missionários, como do Manuel da Nóbrega, nos faz perceber um pouco como que viviam os índios aqui no Brasil, muito carregados de um etnocentrismo muito forte. Mas esses relatos permitiam que a gente fosse construindo uma visão, né, desses povos. Infelizmente, o que eu brinco é que a gente não tem, né, e os índios, no caso, pensando em termos de Brasil, não tinham uma escrita. Então a gente não tem noção do que foi esse impacto da chegada dos europeus para os índios brasileiros. Seria genial se a gente pudesse saber como é que eles viram aquela gente estranha. Para eles também era estranho. Se eles viviam pelados, pintados de verde, como dizia a Rita Lee, né? Via aquele pessoal vestido da cabeça aos pés, alguns com elmos, né, na cabeça, plumas. Que gente é essa? Que hábito é esse? Que murrinha era essa que chegou até antes dele? Que gente estranha é essa? Que esse estranhamento a gente só tem da versão dos portugueses em relação aos índios, e não o contrário, que é uma pena. Aí a antropologia vai caminhando, vai se consolidando como ciência, como eu falei, nesse final do século XIX, início do XX, e aí aparece uma grande questão para eles. Parte da escrita dessa antropologia se dava a partir do que a gente chama de antropologia de gabinete, ou seja, o intelectual lá no seu gabinete, escrevendo, produzindo, a partir de que documentos? Desses relatos, desses viajantes, dos comerciantes. Ele começou a fazer isso, ele começou a pesquisar através de já escritos. Do que já estava Que produzido. era chamado de campo, pesquisa de campo, né?
Sim, mas aí, olha só, nesse primeiro momento, ainda pegando esses relatos mais antigos. Não, né? sim, ele começou assim, que ele era contra, né, essa... Era preciso sair do gabinete. E aí é que é a grande questão que a gente coloca agora. A antropologia, ela vai ficar nesse embate, gabinete versus pesquisa de campo. É impossível escrever sobre o outro, sobre um outro grupo, sobre uma outra tribo, uma outra etnia, só sentado no seu gabinete a partir de relatos de quem passou por ali. Era preciso, e aí vai ser fundamental isso que você está falando, entendeu? Ir a campo. A pesquisa de campo passa a se tornar fundamental para o desenvolvimento da antropologia. Só mesmo numa imersão profunda na cultura, naquela cultura, permitiria que o pesquisador pudesse começar a compreender que grupo era esse, que povo era esse. E para isso tem 3 estágios importantes antes da primeira pausa. Daqui a pouco a gente vai fazer um intervalo comercial para descansar o pessoal que está filmando aí. 3 conceitos básicos que vão se relacionar com isso, que fazem parte do trabalho do pesquisador. A etnografia, etnologia e a própria antropologia. Fiz um desenho aqui, foca no desenho. Fiz a seguinte questão, lembrando um pouco lá das aulas de matemática, e já todo mundo já esqueceu, graças a Deus, né? Um conjunto, lembra? Tem conjunto, o outro conjunto, esse aqui está contido nesse, e o maior, que vai contendo esse e o outro pequenininho. Esse conjunto menor seria a etnografia. O que é a etnografia? A descrição detalhada, densa, dos comportamentos culturais de um determinado grupo, povo ou tribo. Descrição. Como é que eles vivem, como é que eles se expressam artisticamente, religiosamente, como é que eles se alimentam, do que eles se alimentam, como são as relações políticas, sociais, familiares. É uma descrição densa. Foi o que eu pedi do trabalho que vocês me entregaram ali, né? Essa observação detalhada de um determinado grupo cultural. Isso é a etnografia, que ela tem um certo limite. Qual é o limite dela? Ela não produz uma síntese desse levantamento. Quem vai produzir a síntese desse levantamento detalhado é a etnologia, que pega esses dados levantados pela etnografia e vai começar a tentar entender que sociedade é essa, que grupo é esse, que tribo é essa, a partir de todas as informações levantadas pela etnografia. E qual é o passo seguinte? É a antropologia, que ela vai operacionalizar esses dados levantados pela etnografia, sintetizados pela etnologia. Ela vai criar relações, estabelecer diferenças, semelhanças em relação a outros grupos, a outras tribos, a outras sociedades. A antropologia, portanto, ela pega já esse material, né, produzido ali nessa primeira instância, depois na segunda instância, e aí ela vai criar essas relações. A antropologia, ela não pode caminhar sozinha. O tempo todo ela tem que dialogar com outras ciências. Que outras ciências? A história, a geografia, a filosofia, a sociologia, okay? Economia, estatística, mas sobretudo essas ciências mais humanas, ligadas a essas outras áreas, para ela poder compreender também aquele determinado grupo, aquele determinado povo, criando relações, estabelecendo conexões com os demais grupos e povos. Se o princípio da alteridade não era tão forte, a partir dos anos 50, 60, cada vez mais, isso vem sendo desenhado dentro da antropologia. Os levantamentos, as relações, as semelhanças e diferenças não são vistas, repito, não são vistas a partir desse olhar etnocêntrico de um grupo em relação ao outro, e sim no princípio da alteridade. Entender o outro como diferente,
mas da mesma espécie nossa. Aproveito o gancho para falar sobre uma outra coisa que já falei aqui na turma e que de vez em quando aparece essa palavra, racismo. Comento que esse conceito, mais para os dias de hoje, tem sido repensado. Não é um conceito que a gente pode usar com tanta propriedade, muito embora ele ainda está muito colocado na sociedade, né, nos discursos científicos. Mas por que esse conceito está sendo criticado cada vez mais? Porque se a gente fala que existe o racismo, significa que existe uma percepção de que entre os homens existem raças diferentes. Acredito que o que existe são etnias diferentes, mas nós todos, independente da nossa cor de pele, da nossa cultura, da nossa forma de ser, pensar, agir, sentir, se expressar, todos nós somos da mesma raça, a raça humana. Então, nesse sentido, a palavra racismo, ela já é racista. É considerar que dentro da espécie humana existem raças, e se existem raças diferentes, muitas vezes é para sublinhar a ideia de que existem raças superiores e outras inferiores. Esse discurso legitimou por muito tempo, sobretudo, a superioridade e hierarquia europeia em relação aos demais povos, e justificou colonização na América, na África, na Ásia. Ok? Vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais revisão da antropologia. Até já.